você ainda não conhece ou conhece de alguma outra forma, também está valendo. Vamos supor, eu vou falar sobre o perfil comportamental. Na teoria que eu e o René, nós temos uma formação para isso, nós compreendemos com uma determinada didática. Ah, mas eu conheço sobre isso, mas de outra forma. Também é válido. Não é que a minha é mais errada, a sua é mais certa, ou o contrário. É só uma abordagem, é só uma possibilidade de compreender o comportamento humano também. Então, professor René, eu até joguei a pergunta aqui em tom de desafio no Meet, eu não sei se alguém já encarou aqui para poder responder, Dá uma olhadinha aqui. né, do Estamos sentido de gravando, viu, a aula que... aí? Como? Estamos gravando a aula. Perfeito. Eu lembro dessa foto aí, viu? Foi lá no personal seriado do ano passado, onde tínhamos quase 90 pessoas lá no auditório, no hotel. Foi no Comfort, foi? Foi no Comfort, né? No Comfort, dia 10 de Casa. agosto de 2019. Bancada. Quase 100 Bom personal demais. trainers aí. Foi bancada, não foi não? Bom demais. Foi lindo. Show. E, gente, o tema é perfil e motivadores do personal trainer. O tema geral é esse. O título é conhecer para que a sua comunicação seja 100% efetiva. Mas eu me garanto, perfeito. Que tal você só relembrar o que você faz de bom e melhorar ainda mais? Então, sou Igor Pinheiro. Quem eu sou de fato? Preciso me apresentar. Sou filho, sou esposo, serei pai em breve, sou irmão, sou tio. E antes de ser profissional, eu sou tudo isso. O meu fazer profissional, ele acontece de segunda a sexta, de 9 às 18. Mas antes de ser profissional, eu sou um ser humano, eu sou marido, eu sou filho, sou irmão. Então, estou trazendo essa dinâmica porque o professor René colocou muito bem no Personal Conference no ano passado que a prioridade dele é a família. Em que sentido? Dar o conforto e as condições necessárias para que a família tenha um conforto e possa ter maior qualidade de vida. Por que eu estou trazendo isso também? Porque muitas vezes profissionais entendem que a linguagem industrial é a linguagem do personal trainer. Tem que começar a dar aula às 5 horas da manhã e tem que ir até 11 horas da noite. Ele tem que engolir o que aparece na frente dele. Por que eu estou trazendo isso também? Porque muitos profissionais entendem, tudo bem, tem a fase. Tem fase que eu também trabalhei de domingo a domingo, de 10 a 14 horas por dia, até o momento que eu cochilei no volante, voltando para casa no domingo. E eu decidi, é o momento de eu repensar a minha carga horária de trabalho. Como é que eu estou fazendo o meu trabalho? Está valendo a pena eu negligenciar eu como filho, eu como irmão, para ser só profissional? Então, eu sendo filho, eu sendo estudante, não atleta, não sou de modalidade nenhuma, eu sou simpatizante do ciclismo, acadêmico de educação física, acadêmico de pós-graduação, profissional de educação física. Essa sequência, ela não é cronológica, simplesmente, mas é para dizer para você o seguinte: antes de ser profissional, eu sou tudo isso que está aqui em cima. E a pergunta para você é exatamente a mesma pergunta. Quem você é antes de ser personal trainer? Porque você não é um rótulo, você não é personal trainer, você é também personal trainer. Professor René, está me ouvindo bem? Tá tranquilo? Pronto. Para quem tiver com algum problema de áudio, como foi colocado agora, tenta ver se é a conexão que está tranquila, a conexão de internet, ou então dá uma saída e retorna para a sala, que eu acredito que também possa melhorar, tá bom? Então, professor René, a pergunta é, antes de ser profissional, quem é você? Porque no fundo, os teus clientes querem saber quem você é. Você pode até achar que, não, mas é porque eu sou personal, eu malho, eu cuido da minha alimentação, eu não tenho vícios, eu tenho uma rotina regrada, eu posto coisas sobre saúde, eu tenho uma vida direcionada para a longevidade. Isso é o que chama a atenção do teu cliente. Mas o que o teu cliente vai de fato ter conexão contigo para permanecer com você como personal dele ou dela é a conexão com os objetivos de vida.
professor René naturalmente vai atrair para perto dele pessoas que pensam no conforto para si, no conforto para a família e na melhor qualidade de vida, servindo as pessoas. Pessoas que pensam diferente dele podem até ficar perto dele, mas não vão aguentar muito tempo, porque azeite não se mistura com água. Os teus clientes, se eles são água e você é azeite, vocês podem estar no mesmo espaço. Cliente e personal, cliente e fornecedor, contratante e contratado. Mas isso não dura muito tempo. O que é que eu estou querendo trazer com isso, gente? Porque quando você é alguém nobre, na nobreza dos seus valores, o seu agir profissional é tal qual. É da mesma forma. Algumas pessoas até dizem assim, esse personal é assim na academia, é assim aqui, mas fora é outra pessoa completamente diferente, parece outra pessoa. É quando o profissional, ele usa um personagem para ser personal trainer. Ele é uma pessoa totalmente desregrada, desorganizada, não se cuida, mas chega na academia, ele se veste bem e ele fala que o cliente tem que se cuidar. Então, eu trago exatamente isso como provocação também. Poxa, quem eu sou como profissional? E antes de ser profissional, quem eu sou? Então, fica essa reflexão, essa inquietação também. Por que que depois de profissional tem o termo oportunidades, forças, fraquezas, ameaças e aprendizados? Porque quando foi no dia que eu colei grau, 21 de dezembro de 2007, o professor René me ligou. Eu só ligo para você para dar notícia boa. Eu digo, opa, pô, então mande. Pois é, estou mandando um cliente personal para você, porque o horário que ele quer eu não posso atender. Então foi uma oportunidade. E aí como é que eu entendi essa oportunidade? Como desafio. Será que eu vou dar conta? E o professor René disse, ele é italiano. Eu, eita, em 2007 não tinha Google Tradutor. Não tinha smartphone para você falar em português e traduzir para o italiano. Mas ele me acalmou. Não, ele sabe o português, ele arranha. Aí eu, opa, melhor. Então, a minha competência técnica naquela hora não era o que me preocupava. Era a competência relacional. O que de fato eu teria para contribuir. Então, tudo isso foi uma oportunidade de crescimento, de encarar o desafio, de aceitar o presente que eu recebi do meu mentor. E quantas pessoas acabam fazendo isso? Eu procurei vários profissionais, mas foi a tua postagem na internet, foi o que você anda publicando, o resultado, a forma que você trata o seu cliente, que me fez procurar você. Então, é uma oportunidade que surgiu para você também. Forças são aspectos pessoais. O que são as forças? Não é só a tua competência técnica, não é só você ser formado, não é só você ter uma carteira como personal trainer, como profissional formado em educação física, como pós-graduado, enfim. Isso são títulos. Forças são características suas. Por isso que eu perguntei, antes de ser profissional, quem você é? Porque sabendo quem você é, você vai saber reconhecer as suas forças. A minha força é, em termos de relacionamento interpessoal, essa habilidade. Competência intelectual, essa força. Então, tudo isso se soma, são as tuas forças. E é muito mais fácil outras pessoas reconhecerem forças em você do que você próprio. Muitas vezes o rei daqui diz, Igor, tu tem isso de bom. Aí eu olho para ele e, poxa vida, eu não tinha parado para pensar nisso. E do contrário também. Muitas vezes o René pode até saber que forças ele, quais são as forças que ele tem, mas às vezes a esposa dele chega e fala assim, René, lembra disso? Ela não está criticando, ela está lembrando qual é a força que ele tem. E aí ele canaliza essa força, ajusta e consegue ter um resultado bem melhor. Fraquezas. Deixa eu dar uma contribuição sobre essa visão que você está falando, certo? Pode falar. Eu gosto de fazer uma comparação sobre... Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ter algumas percepções. Quem gosta de futebol aqui sabe que o bandeirinha ele precisa ter uma visão periférica muito aguçada, né? Ele tem que estar com um olhar do lado esquerdo, né? Para o passe, e ele tem que estar na linha do último zagueiro, né? Para na hora do passe ele saber se tem um jogador entre o último zagueiro e a linha de fundo. Assim também deve ser a nossa visão. Muitas vezes a gente está dentro do problema e não consegue visualizar esse problema. Quando a gente sai dele e vai para fora, a gente tem um campo de visão maior. Né? Aí eu vou comparar mais uma vez com o futebol.
Se você for para o Castelão ou para qualquer estádio aí da sua região, e você ficar na linha do jogador, ou seja, no chão, na mesma altura que está o campo, você vai ter uma visão que você não consegue ver a profundidade daquele campo. Se você for para um ponto mais alto, como por exemplo lá no Castelão, arquibancada ou setor especial ou prêmio, você consegue visualizar toda a profundidade do campo. Então, a importância de você ter alguém que te oriente, alguém que faça essa avaliação 360 sobre o seu lado profissional, pessoal, seja o que for, ela é muito importante, né? O Igor, por exemplo, o Igor é um extraordinário acabador de projetos, né? Eu sou um extraordinário começador. Então, os nossos perfis, eles se casam, né? Né, Igor? Perfeitamente. E é o lado que a educação física ainda precisa desenvolver, é a parceria. Não é porque eu sou personal e o René é personal que a gente vai estar disputando o aluno. A gente não pode ser personal vendedor da Casa Pio. Como é que é o vendedor da Casa Pio? São personagens que estão na entrada da academia ou que estão na rede social caçando aluno, caçando cliente. E aí o cliente, ele se incomoda com essa postura, às vezes, proativa demais, que não demonstra interesse em atender o cliente. Demonstra interesse em ter o dinheiro dele. Então, que a gente não seja personal vendedor da Casa Pio. Nada contra o vendedor da Casa Pio. Estou metaforicamente falando sobre o que transparece a tua postura, que tem a ver com a comunicação, que é aquilo que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Forças. Falei, ameaças. Também são coisas que acontecem não só com você, mas com o ambiente. Pandemia. Quem foi que previu pandemia a ponto de parar tudo como parou? De precisar ajustar tanta coisa? Quantas e quantas pessoas olharam para as ameaças e entenderam que as ameaças estavam determinando o que ia acontecer? Ai, mas não está fácil para ninguém. Concordo. Mas por que tem gente prosperando na pandemia e tem gente falindo? A situação acontece. Logicamente, tem pessoas com mais condições, pessoas que já estão preparadas, mas também existem pessoas que não tinham preparação, que não estavam prontas para enfrentar um desafio tão grande como é o desafio da pandemia, mas conseguiu superar. E conseguiu, inclusive, surpreender a si próprio e conseguiu prosperar também. Está prosperando bastante também. Seja no próprio negócio, gerindo a própria carreira, seja impactando pessoas, seja treinando pessoas, seja educando pessoas, fazendo live, compartilhando conteúdo, incentivando pessoas a fazer atividade física, mesmo que não estejam contratando ela. Então, são pessoas que pegaram uma situação que é uma ameaça e transformou numa oportunidade. O problema é que tem muitas pessoas que têm uma oportunidade na mão e transformam em ameaça. É quando a pessoa, por exemplo, tem um cliente interessado e bastaria ela fazer uma ligação para um outro cliente que ela tem. Daria para a gente ajustar um pouco o teu horário? Porque surgiu outra oportunidade, eu queria atender também. Valorizo você, mas se a gente pudesse começar meia hora mais cedo, se não tiver problema para você, seria muito importante também para mim que isso desse certo. Não, tudo bem, pode ser. Então, meia hora você já ganhou mais um cliente, já ajustou melhor o seu horário. Quero dizer o que com isso? A pessoa aproveitou uma aparente ameaça e transformou em oportunidade. O contrário, a pessoa tem a possibilidade de ajustar dessa forma, aí diz logo, não tenho tempo, não tenho horário. Daqui a 2 meses, aqueles poucos clientes que tinham, cancelam. E aquele que estava interessado no seu trabalho também não quer mais saber. Aí você transformou uma oportunidade numa ameaça. Então, saiba qual é o momento em que você vai precisar usar suas forças para neutralizar suas fraquezas. Todos nós temos, cada um de nós temos, para poder transformar ameaças em oportunidade. No momento em que a minha força é maior que a minha fraqueza, eu transformo ameaças em oportunidade. No momento em que as minhas fraquezas eu deixo ficarem mais fortes do que as minhas forças, eu transformo oportunidades em ameaças. E quais são os aprendizados? São aprendizados de uma vida inteira, que vão ajudando a outras situações a acontecerem de forma mais fácil. Trabalho fácil é resultado de gente preparada. Então, aquele trabalho na visão industrial de que enquanto descansa, carrega pedra, é a tua visão, eu respeito. Mas eu aprendi com a minha esposa de que trabalho bom é trabalho fácil. Não quer dizer que é um trabalho insignificante, que é feito de qualquer jeito. Significa o quê? Eu me preparei. Então, executar o trabalho é fácil. É como o trabalho de um atleta.
O difícil para o atleta é treinar, é se preparar. Na competição, muitos atletas de alto nível dizem o quê? O que mais dói, o que mais faz a gente sofrer é a preparação, não é a competição. Então, o teu trabalho, ele é para ser fácil, ele é para ser também suave. A tua preparação é que tem que ser mais forte, tá? Então, esses aprendizados eu quero colocar dessa forma, para que a gente possa perceber qual é o alcance que a gente tem com aquilo que a gente faz. E pegando esse gancho aí que Pois você não. falou, a gente fala muito em vencer, né, em chegar ao topo. Eu tenho várias máximas aí em relação a isso, mas eu costumo dizer o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. A gente quer muito vencer, mas a gente às vezes esquece de se preparar e acha que as coisas vão cair do céu e não caem, né? Às vezes cai chuva na determinada época do ano. Então, costumo dizer também, com as minhas últimas experiências, nos últimos 5, 10 anos, que à medida que eu invisto, né, a mesma métrica que eu uso no investimento é a do meu resultado. Então, um profissional que não investe na sua carreira profissional, ele não estuda, ele não se capacita, se qualifica, não está dentro de grupos que têm intercâmbios com outros profissionais de outros estados, países, ele não investe na carreira. Ele acha que vai ficar no topo a vida toda, talvez, onde está, e acha que está muito bom, muito suficiente. Mas o mercado, principalmente do personal trainer, ele é muito volátil. Então, o que é hoje pode não ser daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses. Daí a minha inquietação em todos esses anos em buscar uma ferramenta que hoje nós temos a ACEPT, a associação, para estar capacitando a galera, para estar encorajando, para estar empoderando, para estar, de alguma forma, também direcionando e balizando para que eles possam cada vez mais ficarem quietos, como eu, em buscar saberes. Hoje, bem rápido, eu estava numa aula do mestrado. Eu até falei para a Mona Lisa, se eu não ficar doido agora com essas aulas do mestrado, eu não fico mais louco, né? Porque, assim, eu já faço um monte de coisa. Inventei um mestrado na minha vida, né? E aí eu tava aqui lembrando de quando eu falava com a galera, e a galera falava assim: não, Renê, eu quero ir demais para esse negócio aí, mas não posso não, porque eu tô na aula do mestrado. Eu não entendi. Eu falei, cara, mas não dá para tu tirar nem um tempinho para resolver isso. Não, cara, a aula do mestrado. Cara, é exatamente assim. É muita leitura, é muita dedicação, de tempo, de coração mesmo. Então, assim, gente, tudo isso tem um retorno, né? Se tem uma lei que eu acredito, é a lei da semeadura. Né? Tudo que você plantar aqui nessa terra, você vai colher. Então, a pessoa hoje, o profissional, que ele não investe na profissão, que ele acha que a graduação é o ponto final, ele está muito enganado. A graduação é o ponto inicial. A graduação, eu diria que ela não é nem o primeiro degrau, ela é o térreo ainda. O primeiro degrau é a pós, e assim sucessivamente. Mesmo você fazendo uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutor, você precisa fazer atualizações e qualificações menores de conteúdos mais específicos dentro da sua área. Obrigado, Igor. Perfeito. Isso se chama treinamento. Treinamento não é só o físico. O personal trainer ele se capacita para conduzir um treino, para prescrever um treino, para acompanhar um treino, para avaliar o treino que o cliente fez. Mas a sua preparação como personal não é fazer o mesmo treino físico do seu cliente, somente. É se preparar intelectualmente e comportamentalmente também. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu pergunto a vocês, quem é o teu cliente? Quem é a tua cliente? E é a perspectiva de desvendar um pouco, né? Será que o teu cliente é aquela pessoa que só quer receber a prescrição e ela própria quer determinar o seu ritmo? Por exemplo, você prescreve, olha, vai ser exercício 1, o 2, o 3, o 4. Ela olha para a ficha e diz assim, ok. Aí ela faz a sequência 3, 2, 4 e 1. Porque na cabeça dela, ninguém manda nela. Ou, geralmente, as pessoas que você atende são pessoas que querem mais conversar do que treinarem. Inclusive, durante a série, ela não se preocupa com a biomecânica do movimento. Ela não está nem aí se a mão está pronada, está neutra, está supinada, se o pé está aduzido, abduzido, se o joelho está torcido, se o quadril não está encaixado. Ela quer conversar. Tem gente assim que você atende? Tem aquelas pessoas que elas querem que você acompanhe cada passo dela. Por exemplo,
tá certo isso aqui? Tu tá tão apressado hoje, foi que houve? É o cliente te perguntando. Ele percebe que você tá mais acelerado, tá mais inquieto, e essa pessoa começa a perceber que algo diferente está acontecendo na vida dela. Por exemplo, será que o personal tá com raiva de mim? E é uma pessoa que precisa toda hora que alguém esteja do lado. Se você disser para essa pessoa, por exemplo, descansa aí um minuto enquanto eu vou só tomar água, é capaz dessa pessoa dizer assim, pois eu vou junto contigo, porque ela tem um medo imenso de ser abandonada. Tem gente assim que se atende? Ou também tem pessoas que, por exemplo, você prescreve, você joga uma ideia, joga um desafio para ela, avisa que vai mudar a prescrição, agenda a avaliação, independente do que você fale, proponha ou coloque como desafio. Tudo essa pessoa pergunta por quê. Parece criancinha com 3, 4, 5 anos. Por quê? Mas por quê? Tudo ela quer saber o motivo, tudo ela quer saber os detalhes. Então ela quer saber sempre o porquê das coisas, porque ela precisa se sentir segura. Então é a forma dela agir. Eu te pergunto, você tem cliente? As pessoas que você atende são pessoas que de alguma forma têm um pouco desses comportamentos? Ou você tem pessoas que têm mais aquele tipo de comportamento que o outro? Coloque aí no chat também, porque quando for na hora das perguntas daqui a pouquinho, é interessante que a gente tenha um pouco dessa percepção também. Esse último aí é o Igor, viu, pessoal? Quer saber todos os porquês. E aí quem foi que começou isso? Esse jovem, William Marston, há quase 100 anos, ele começou a fazer um estudo da seguinte forma. Ele começou a perceber que o mesmo comando era compreendido e as pessoas reagiam de maneiras completamente diferentes. Ele foi percebendo por que é dado um comando, tipo um general militar, e cada soldado, por mais que tenha sido treinado para fazer daquela forma, cada um faz de uma forma diferente. Ele começou a estudar, e trouxe um pouco dessa dinâmica que ele percebeu, traçando o ser humano em 4 perfis comportamentais, que fazem a sigla DISC, que é do lado direito do slide. D de dominante, I de influente, o S do DISC em inglês significa estabilidade, e o C vem da conformidade. O que significa esses 4 perfis, Igor? Significa que todos nós temos os 4 perfis, mas a intensidade de cada um deles, na minha vida, é de um jeito, na sua vida, é de um jeito completamente diferente. Pode até ser que o grau seja muito parecido, mas como o tema é perfil e motivadores, pode ser que muita coisa diferencie. Você, como personal, percebe no seu colega personal. Você, personal, percebe no seu cliente. E, naturalmente, teu cliente também percebe em você. Então, para a gente saber um pouco mais sobre isso, perfil dominante, olha a carinha dele aí. Você, como personal, geralmente tem essa cara quando está olhando para o seu cliente? Tem problema nenhum. É só para saber. O jeito que você olha para o seu cliente. É tipo assim, bicho lesado. Já era para ter feito. Minha filha veio para cá para conversar, não veio para fazer as coisas, não foi? Porque você me contou, foi para passar o treino para você. E aí? Passei o treino e você está querendo conversar. Como é que vai ser? Por que essa pessoa age desse jeito? Por que o semblante dela geralmente é como essa figurinha aí? Porque é uma pessoa focada em resultados. O negócio dela é fazer as coisas. É igual a Isolda da Coelce. Tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Tem que fazer as coisas. Precisa ter uma noção de comando. Ela precisa liderar alguma coisa. Nem que seja chegar na academia e dizer assim, pode mudar a música aí, porque isso aí já passou. E ela tem uma postura, não é só o jeito que ela fala, é a postura corporal dela, é de comando. É uma pessoa que gosta de desafios, gosta de metas ousadas. Você, como personal que percebe um cliente nesse tipo de comportamento, basta você dizer assim, duvido você conseguir fazer isso. Pronto. Você alimentou a alma dessa pessoa. Ela precisa desse desafio para dizer assim, eu ia fazer 10, agora eu faço 12. Eu ia descansar um minuto, pois com 30 segundos eu quero fazer a próxima série. E metas ousadas não ofendem, estimulam essa pessoa. Então a gente tem que saber que aquela sugestão, aquele desafio que é colocado, para algumas pessoas é alimento, é necessário para ela. Mas para outras pessoas aquilo é ofensivo. Então, é como dizem, do veneno para o remédio que muda é a dose. De acordo com o perfil de comportamento do teu cliente, um desafio pode estimular. Mas também para outros clientes, o perfil dele, por ser totalmente diferente desse que a gente está falando agora, ao invés de ser um incentivo, vai ser o motivo dele sair de perto de você.
talvez até cancelar o contrato com você. Bloquear seu contato no celular dele. Por quê? Porque desafio para ele não estimula, bloqueia. E como o René falou no começo, existem crenças que nos bloqueiam e crenças que nos impulsionam para agir. O professor René pode falar. A postura corporal do dominante, né, Igor, ela é a postura do super-homem, né? Peito para fora, olhar do horizonte, nariz empinado, né? E assim, o Igor com certeza vai falar sobre isso. Gente, não tem um perfil melhor do que o outro, não, viu? Às vezes a gente está falando de perfil, o Igor discutindo, né? E as pessoas às vezes interpretam: ah, não, eu queria ser influente, porque ser influente é muito legal, comunicativo, vende muito, muito vendedor, muito sinestésico, gosta de tocar, todo mundo gosta. Mas se a gente tem um time de profissionais na academia só de influentes, é complicado. Você imagina um time de futebol só com influentes, só com Neymar, dominante influente, quer dizer, vai dar choque. Então, o equilíbrio, ele é fundamental nessas ações. E por que o Igor está abordando esse assunto? Por que há muitos anos eu venho insistindo com o personal treino do Ceará e de outros estados também, para entender sobre perfil? Gente, é porque se você não entende sobre perfil do seu cliente, você pode estar dando um tiro no pé sem saber. Você pode estar na melhor das intenções de ajudar e acertar, só que você faz algo que é o contrário do que aquele cliente almeja, né, Igor? Então, assim, só um exemplozinho que eu sempre dou nas minhas palestras sobre perfil. Falar um pouco do influente. O influente é aquele cara que chega na academia e fala com todo mundo, né? Assim, quando ele chega na academia, se o professor não notar a chegada dele, ele pergunta logo assim: "Professor, diferente, o que aconteceu? Você está com raiva de mim?" Ele quer chamar a atenção, ele quer que chegar na academia e soltar fogos. Vocês têm esses clientes, claro. Já um perfil mais recatado, mais conforme, mais estável, ele às vezes gosta de chegar e sair da academia e nem ser percebido. Ele chega com fone de ouvido, ele vai para a esteira, ele não fala com ninguém. Aí se você, ao entrada desse cliente na academia, você faz uma festa para ele, é como o Igor falou, ele se esconde, é igual aquela ema que enterra a cabeça. É capaz de ele nunca mais voltar na academia, porque ele vai se sentir constrangido e ofendido, porque você, de alguma forma, para ele, ridicularizou ele. Né? O que é festa para o influente, para o conforme e às vezes para o estável, é algo muito ridículo. Então, fiquem atentos disso, gente, isso não é uma tendência nova, mas nos últimos 5 anos, os melhores personal trainers do Brasil vêm falando sobre isso, vêm aprendido, e a gente, como não fica para trás, né, gostamos muito do ineditismo, né, de estar na vanguarda das coisas, sempre trazemos esses conteúdos para vocês. Vai, Igor. Perfeito, grato pela contribuição. Então, gente, o dominante, ele precisa, esse perfil que é muito proativo para as tarefas, ele não gosta de esperar por ninguém, é uma pessoa rápida. O negócio dele é o seguinte: enquanto você está pensando em começar, ele já está dizendo que terminou. Do tipo, qual é a próxima tarefa? Então é por isso que ele gosta dos desafios. Ele adora desafios. E não gosta de ser comandado, porque na cabeça dele quem tem que mandar é ele. Por exemplo, um cliente de personal training que tem esse perfil é o tipo que sai da academia dizendo assim: a academia estava quente, eu mandei ligar o ventilador. Estava muito frio, eu mandei desligar o ar-condicionado. Mandei, é sempre o mandei, quem fez fui eu. Mas na verdade ele só sugeriu. Mas ele tem uma necessidade tão grande de comandar que ele fala: cheguei lá e mandei desligar o som. Mandei. Parece que o cliente é dono da academia. Parece que o cliente é que manda em você. Mas é só a forma dele se comunicar. E como o professor Alzimar colocou, concordo plenamente. Não é que a gente tenha que ser equilibrado, porque a própria natureza, ela trata de quebrar a homeostase. Ela trata de quebrar o equilíbrio. Agora, a nossa busca é sempre para buscar o melhor equilíbrio. Né? O caminho que não é nem extremo de um lado, nem extremo do outro. Concordo plenamente com você. Mas é só uma forma também de eu colocar a minha contribuição, o que eu acredito também que seja importante, tá? O outro perfil que também é muito proativo, não espera por ninguém, o René colocou muito bem. É o perfil que é focado em relacionamentos. Para essa pessoa não importa quanto está rendendo, se a pessoa faltou, se a pessoa está treinando e está na hora de prescrever um novo treinamento. Para essa pessoa o que importa é o sorriso do cliente. É o cliente postar e marcar a hashtag no Instagram. Essa pessoa não sossega enquanto o cliente dela não demonstra que está contente com o trabalho dela. Porque ela gosta de ser o quê? Reconhecida.
Ela gosta do reconhecimento e precisa de espaço. Na pandemia, no isolamento social, uma das pessoas que mais sofreram emocionalmente com os efeitos da pandemia foram essas pessoas. E são pessoas que precisam, como o René falou, tanto que a figurinha coloca aí, ó, sorrindo com estrelinhas nos olhos. Ou seja, é uma pessoa que tem tanta alegria, tem tanta energia para compartilhar com as pessoas, que o fato dela estar isolada em casa, por mais que tenha uma câmerazinha de celular para ela conversar, é como o René falou, é a pessoa que precisa do toque, precisa sentir o cheiro da outra pessoa, o calor humano, ouvir a voz dela sem ser por um aparelho eletrônico. Precisa estar em contato. Então, essas pessoas são pessoas que iam, por exemplo, no mercantil todo santo dia, com a desculpa de comprar as coisas. Mas, na verdade, não era comprar as coisas todo dia, era encontrar gente todo dia. Porque ela estava sendo obrigada a se isolar. Como a brecha foi comprar comida, ela ia comprar comida todo dia. E tem pessoas que iam comprar comida várias vezes ao dia, com a desculpa de ter que comprar comida. Mas, na verdade, o motivo principal era relacionamento, porque é o foco dela. Então, como treinador, é um personal que precisa o quê? Tá sempre incentivando seus clientes. O cliente de personal que tem esse perfil mais comunicativo é uma pessoa que, como eu falei no começo, perguntei, é uma pessoa que quer mais conversar do que treinar? Então, é o tipo de cliente também que você pode ter que tem esse perfil muito forte. É altamente persuasivo. Pode ser um absurdo que ela fale, mas como ela acredita, ela tem muita energia na forma dela de falar e de se comportar, torna-se muito mais persuasiva. E também não gosta de ser esquecido. Chegou na academia, se você esqueceu o aniversário dela, pronto. Você conquistou uma inimizade para sua vida, porque ela precisa ser reconhecida, então ela não gosta de ser esquecida. Deixada de lado, como assim não fizeram festa porque eu cheguei? Exatamente como o Rede também compartilhou. Só ajustar aqui o microfone, deu certo. Esses dois perfis são proativos, tá? Dominante para tarefas e o influente para relacionamentos. Mas nós também temos outro perfil para relacionamentos, só que ele é receptivo. É do tipo, boa tarde, academia do fulano, boa tarde, como posso te ajudar? É um tom de voz mais brando. Um personal que tem esse perfil, ele é focado no relacionamento, mas é sempre no sentido de acolher. Como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, que bom que você chegou. Porque é uma pessoa tranquila, é uma pessoa ótima para acolher. Coloque na recepção da academia pessoas comunicativas, como, por exemplo, perfil estável ou influente. Porque essas pessoas vão acolher e vão ter uma persuasão melhor também na forma de abordar. Ela é altamente acolhedora, empática, ou seja, ela percebe que você não está bem. Aí, o personal que tem mais esse perfil, ele percebe que o cliente não está bem, percebe que a cliente não está bem, ele não dá o treino, ele vai conversar com essa pessoa. O cliente que tem esse perfil, quando percebe que você, personal, não está legal, ele diz assim, eu vim até treinar, mas eu percebi que você não está do jeito normal. Quer conversar? Vamos tomar um café ali na frente da academia? Porque o negócio dele é acolher. E ele é tão empático que o teu sofrimento passa a ser o sofrimento dela. Tá? Ela adora ouvir. O negócio dela é planejar. O que vamos fazer daqui a um mês? É o dela. Vamos planejar o ano que vem inteiro. Pronto, você alimentou a alma dessa pessoa. Tirar essa pessoa do seu... Tanto que é o último tópico aí, ó. Não gosta de mudanças repentinas. É o seguinte, mudou tudo, outras pessoas que também sofreram bastante na pandemia. Poxa, eu tinha um plano de fazer isso agora essa semana. Tem plano não, meu filho. O negócio é ficar dentro de casa. É fazer home office. É dar aula online. É visitar as pessoas só na ligação. Então essas pessoas também sofreram um bocado na pandemia. E é uma pessoa altamente leal. Você que tem um cliente de personal training que tem esse perfil forte, ele pode até não concordar com algumas coisas que você faça, mas ele é tão leal a você, essa cliente é tão leal a você, que basta você dizer assim, eu preciso que você entenda que a minha hora-aula precisa aumentar. Essa pessoa vai dizer assim, eu sei, eu entendo. Só me diga com um mês de antecedência que eu preciso organizar as minhas finanças para eu não ter que cortar algo também necessário para minha vida. Então, como é que você vai se comunicar com esse tipo de cliente também? Perceba como é que ele age. Então, você vai começar a perceber como é que ele também faz a sua comunicação, tá? Rico, contribuindo aí com esse perfil estável, é um perfil, como você falou, que ele não gosta de mudanças repentinas
ele gosta de saber, né? Ele gosta de ser avisado quando a ficha dele de musculação será trocada, né? Falando um pouquinho de recepção, eu trabalho com gestão de academia, né? Essa fala vai bem pro Alex, pro Diassis, para a Anitta, que tem academia, o pessoal da academia. Gente, dois perfis que são excelentes para recepção, que eu já falou, é o perfil influente, devido a ele ser comunicativo, certo? E ser um caçador. Atentem para essa palavra. O influente, ele é um caçador. O estável, ele não é caçador, ele é fazendeiro, ele é cuidador. Então, eles se encaixam. Quando você for procurar uma pessoa para colocar na recepção da sua academia, você não pode jamais escolher o dominante, que é muito direto, certo? Nem o conforme, que é muito, sabe? Não, você tem que escolher o caçador, que vai pescar, vai prospectar novos clientes, que é o influente, também através da comunicação e dos relacionamentos, e o estável também através das comunicações e dos relacionamentos, ele vai cuidar. Ele é aquele cara, o estável, é aquela recepcionista que ela fideliza os clientes, se eu posso usar essa palavra. Os clientes que têm um bom relacionamento com a recepcionista estável, eles passam uma vida numa academia. Certo? Por quê? Porque ela é aquela cuidadora, como o Igor bem falou, ela vai lá, conversa, quer saber, ela chora até com a pessoa. A pessoa, vou chorar também, é tão bom chorar e tal. Ela se compadece, né, da situação. Então, esse perfil também é muito interessante, né? E pode seguir, Igor. Perfeito, grato pela contribuição mais uma vez. Assim, gente, quando te traz essa temática, é muito fácil você se perceber e naturalmente você perceber algumas pessoas. Tipo, é assim que a minha esposa age, agora eu entendo porque ela é impaciente comigo, porque ela tem um perfil mais dominante, tem um perfil mais estável, ela reclama que eu sou uma pessoa lesada, lenta. É o meu jeito de ser, eu penso mais do que faço. E a minha esposa, ela faz mais do que pensa. Naturalmente vai ter conflito. Agora, não é porque vai ter conflito que vai ter problemas, porque, na verdade, a maturidade de relacionamento é uma capacidade do ser humano. Então, é isso que também nos relacionamentos entre cliente e personal trainer tem que ser cultivado. Eu tive 5 anos de experiência com uma família num condomínio aqui no Porto das Dunas, sem contrato assinado nem nada. Mas, o que é interessante também de perceber é o seguinte, como é que eu queria chegar no filho e na filha? O filho obeso mórbido, a filha gestante. Então, no começo da minha carreira, eu acreditava que da forma que eu falava com o pai, eu teria que falar com a mãe, e teria que falar com o filho, e da mesma forma com a filha. Mas a minha formação antes de ser profissional, por isso que eu falei bastante sobre isso, no momento em que eu entendo que aquela pessoa demora a pegar a informação, eu preciso ter um pouco mais de calma. Vamos fazer o primeiro exercício. Acompanhe o primeiro exercício. Depois eu vou falar sobre o segundo. Já uma pessoa que é mais o perfil dominante, que é muito mais rápida, é o seguinte, 3 exercícios, esse. Em 10 minutos. Depois a gente conversa. Eu vou lhe acompanhar. Porque ela não quer ser comandada, apesar dela aceitar de certa forma. Então como é que você vai comandar um cliente de personal que é dominante? É o seguinte, tem 5 exercícios hoje. Você vai fazer esses 2 primeiros, no intervalo eu quero falar com você. Fala da mesma forma que ele. Tá? O influente tem que falar com alegria. Olá, que bom que você chegou. Olhe, agora o expediente pode começar, porque você chegou. Né? Então é aquela fala que parece o vendedor da promoção nas Casas Bahia, na televisão. Né? Se você não for, só você não vai. O estável, como o René falou, parece que ele absorve os problemas do universo, porque ele precisa ouvir e colocar no colo. Por isso que a figurinha é exatamente essa. O perfil conforme, que é o outro perfil e o último que fecha essa teoria, é um perfil também receptivo, mas é para tarefas. De que forma esse perfil se mostra? Olha só para a figurinha. Ele é focado em resultados. É uma pessoa que é tão crítica com ela própria que ela é crítica com todo mundo. O teu cliente que sempre pergunta o porquê das coisas, ele não pergunta porque ele está só te desafiando, te exigindo explicação. É porque para ele só faz sentido ter um alto nível de conhecimento. Então você precisa mostrar para essa pessoa que você sabe das coisas. Parece que estão fazendo isso. Essa pessoa já percebe que você não está segura do que está falando. Então ela começa a desconfiar. Então ela vai buscar outras pessoas que são autoridades naquilo que fazem. Tá? Geralmente é o tipo de cliente que o personal costuma recusar. É chato demais, Renê? Pelo amor de Deus, meu amigo. O cara não quer treinar não, o cara só quer questionar. Sim,
Tá fazendo isso aí por quê agora? Fundamentado em quê? Qual é a base para isso? Sim, se eu fizer isso aqui e começar a doer, o que vai acontecer comigo? É um cara que pinta um cenário apocalíptico, porque na cabeça dele, se você não transmitir o máximo de segurança, ela se sente totalmente insegura. Ela vai sempre em busca da segurança, da maior quantidade possível de informações, para dizer assim, agora eu vou ficar aqui, nesse profissional eu confio. Então, como eu falei, é uma pessoa que quer um alto nível de qualidade, porque ela se cobra demais. Numa escala de 0 a 100, se essa pessoa se ela te cobra 50, a pessoa é muito exigente, enche o meu saco, pergunta demais. Saiba que essa pessoa se cobra 100%. Se ela te cobra 50, ela se cobra no mínimo o dobro, tá? E é uma pessoa que gosta de observar e analisar. Olha, aquilo ali está desorganizado. Parece o chato, mas é porque na cabeça dessa pessoa tudo tem que estar perfeito. O perfeito não é algo assim extraordinário, não. O perfeito é o mínimo. O perfeito para essa pessoa é o mínimo. Tem que estar limpo. Não é feita limpeza uma vez por dia. Negativo, tem que estar limpo toda hora. Personal se atrasar não é por conta do trânsito. Não. Personal não é para se atrasar. Então, é um cliente que sempre vai estar olhando para você, se ele não te elogia, na verdade, se ele não te critica, entenda que já é um elogio. Porque para essa pessoa, a função dela não é elogiar, não é falar, não é validar, não é te parabenizar. A função de um cliente que tem esse perfil é sempre cobrar de você. Porque ele acredita que você é um personal top, e um personal top não se atrasa, não se veste mal, não fala besteira, não perde tempo com o que não é importante para essa pessoa. É uma pessoa criteriosa e é uma pessoa que está disposta a atender nos mínimos detalhes, tá? E não gosta de improvisos. Ei, agora parece que mudou aqui, tal, vamos fazer assim. Aí o cliente olha e diz assim, qual é o horário mais tranquilo para a gente treinar? Porque eu não gosto desse negócio de não saber qual é o exercício que eu vou fazer. Essa pessoa precisa seguir o plano dela. Se você muda o plano dela, você incomoda essa pessoa. E o que acontece quando a gente percebe que... E aí eu pergunto a você, como personal, considerando um pouco disso que foi mostrado, você é, como personal, aquela pessoa que prescreve e quer que o cliente vá fazer. Porque ele já é bem grandinho, eu não sou babá de ninguém. Você é desse tipo que sua prescrição é sua. Eu já fiz. Quem vai treinar é você. Tá esperando o quê? Já era para estar fazendo. Não sei você, mas eu só tenho tantos minutos aqui. A forma dessa pessoa dizer é muito direta. E tipo, não interessa se você tá chorando, molhada da chuva, atrasada, com TPM, com cólica, com dor de cabeça, desempregada, com aviso prévio, o time do coração perdeu, tá com fome, tropeçou na entrada e quebrou a unha. Não interessa. Essa pessoa quer que você treine. E eu pergunto, você como personal, é desse tipo? Generalzão? Tenente? Dá ordem, acabou-se? Ou você é aquela pessoa que sempre incentiva e acha que vai dar tudo certo? Rapaz, eu me atrasei, ó, desculpa, perdão. Que nada, rapaz. O importante é que você chegou, vamos lá começar o treino. Então, o tipo de pessoa que sempre é alegria, sempre o lado positivo, é o que vai nortear o dia dela. Você como personal, como é que você faz? Quem é você? Ou você é aquele personal que costuma perguntar se o teu cliente está gostando do treino. Tá tudo bem? Sentiu alguma coisa? Tá dando certo mesmo? Tá tendo algum problema? Olha, qualquer coisa pode falar. É uma pessoa que está sempre buscando agradar. O personal está sempre perguntando se está tudo bem com ela. Porque, na verdade, ela precisa saber que o trabalho dela está sendo bem feito. Seu perfil estável, tá? E a sequência? Ou você é o personal, aquela pessoa que busca saber do cliente, e aí? A tua alimentação, fora daqui. Tu acha que essa tua vida de farra, de quinta a domingo, que resultado você vai ter? Então é uma pessoa que já está criticando o cliente. Por quê? Não é gratuitamente. É porque ele entende que o intuito dele, o sentido dele trabalhar como personal é contribuir para a qualidade de vida e para o resultado positivo do cliente. E esse profissional entende que uma vida desregrada, em termos de desregrar o sono, desregrar a alimentação, e de querer compensar, chamando, por exemplo, um treino de segunda-feira de um treino de tira-ressaca, um treino de tirar o álcool, por exemplo,
Um personal como esse fica extremamente incomodado, porque, poxa, como é que eu estou fazendo um trabalho bacana e essa pessoa vem me dizer que um treino de segunda-feira é um treino para tirar o álcool? Professor, vamos correr hoje porque quinta-feira eu vou já para farra, por exemplo. Então, você, como personal mais criterioso, você precisa saber que o que você prescreveu está seguido. Então, a pergunta é, quem é você nesse sentido, né? E, para a gente ir finalizando aqui, Igor, deixa eu que só o fazer uma avançado da contribuição. hora exige isso, né, René? Mas pode falar. Eu gostei muito quando você falou do perfil conforme. É uma das falas que eu tenho aqui com os meninos da associação, é que nós não podemos aceitar menos que uma nota 10. Então, você falou muito bem colocado que o perfil conforme, o padrão mínimo dele é ser excelente. O padrão mínimo dele é ser uma nota 10, sabe? Eu vou citar aqui um fato que aconteceu outro dia num dos grupos aí que a gente participa, sabe, Igor? Tá me ouvindo bem? E aí um colega entrou para Tranquilo. falar, um colega da gente entrou para falar de um certo material e começou a falar, não, podem fazer isso aqui nessa loja, que essa loja é boazinha, a calça é bem boazinha, quebra o galho. Eu comecei a ouvir o áudio, comecei a imaginar a quantidade de crenças limitantes que aquele meu amigo, né, falava ali, talvez até sem perceber, né, ele aceitando o bonzinho, o quebra o galho. Gente, nós somos profissionais da saúde e, como tal, devemos se comportar e buscar o melhor para a nossa carreira e profissão e para os nossos clientes. Então, assim, no perfil conforme, que às vezes parece ser o chato, ele é o perfil altamente exigente. E ele é muito, muito importante dentro de uma instituição, como, por exemplo, uma academia, porque ele cobra todo mundo, e aí quem não gosta de ser cobrado, que é muito flexível, que geralmente é o influente, né, que é muito comunicativo e deixa assim, as coisas, às vezes, muito soltas, ele se incomoda um pouco, né? Então, assim, eu vou tentar responder aqui a pergunta do Osimar, viu, Igor? Depois dá uma olhadinha no chat, ele pergunta o seguinte, eu li aqui para todos ouvirem. A possibilidade, de, através da convivência com o personal, com um perfil diferente, o cliente mudar de perfil, gente, perfil é a essência, certo? Você consegue até flexibilizar alguma coisa do seu perfil e ir ali dar uma passeada nos outros, né? Porque são percentuais de intensidade, como o Igor falou, mas assim, um influente, ele sempre vai ser influente. Ele pode ficar calado, mas doido para falar. Né? O que grita é a essência da disc em cada pessoa, né? Tipo, o cara que é temperamental, o cara que é brigão, vamos dizer assim, na adolescência. Quando ele chegar com 60 anos, ele vai deixar de ser brigão. Vai, porque ele já tá velho, uma série de coisas. Mas a vontade de continuar brigando é a mesma que ele tinha quando era jovem. Porque a essência do perfil, ela grita, né? E uma coisa legal também, que conversam muito, são as gerações, né? Existem os nativos digitais, que são essas pessoas que nasceram já com toda essa tecnologia. Existem os imigrantes, que somos nós, que herdamos tudo isso e temos que aprender meio que, no popular, na marra, né? Então, é um tema para um outro momento, falar das gerações X, Y, Z, Baby Boomers, nem, porque nós entendendo, se nós entendermos esse assunto, nós vamos conseguir ter uma perda muito menor de cliente e acertar mais. Perfeito. E contribuindo também com a pergunta do professor Azimar, eu coloco exatamente isso aqui, ó. Azimar, existe na avaliação do DISC a perspectiva de você saber que a pessoa tem um perfil puro. O que é o perfil puro? Dos 4 perfis, um é muito mais forte do que os outros 3. Mas também tem pessoas que dos 4 perfis combinam 2. Esses 2 são muito mais fortes do que os outros 2. Tem também um pouco, mas a diferença é muito grande. E tem pessoas que combinam 3 perfis. Muito mais. Então, por exemplo, ele fala com ele. A sua essência que vai falar. Por isso que no começo eu disse, antes de ser profissional, eu sou isso. E não é isso que vai determinar meu perfil. Mas como filho, o meu perfil é de um jeito. Então, como filho, eu vou agir de um jeito. Como irmão, eu vou agir de um jeito. Como esposa, como namorado, como noivo, da mesma forma. Então, como profissional, tá? Então, uma coisa que nas escolas e na faculdade também não é colocado, isso é, vou aprender a conviver.
Porque na convivência eu vou me flexibilizando para atender o cliente. Por isso que eu coloquei. Geralmente os personal trainers recusam clientes de perfil conforme, puro. Por quê? Porque ele reclama tanto que não é todo mundo que tolera conviver com essa pessoa. Mas no momento em que você flexibiliza, que você se esforça para atender a necessidade daquele cliente, você também cresce. Faz parte, isso tudo, professor Zimar, e todo mundo que está aqui nos vendo agora, o que é que acontece, professor Renê? O momento em que eu estou me flexibilizando, me esforçando para me comunicar melhor com aquela pessoa que tem uma forma de agir completamente diferente da minha, eu estou treinando. Eu estou em treinamento para ser uma pessoa, para ser um profissional cada vez melhor. E aí lá eu digo o quê? Conhecer para ter uma comunicação 100% efetiva. Então a pergunta agora é, como ser mais eficiente na comunicação? Igor, só uma Né? parte, amigo. Vinícius colocou aqui, se eu soubesse disso, na época que eu era professor de salão, já estaria no automático hoje em dia. Professor Vinícius, se ele soubesse disso no colégio, até a nossa escolha profissional teria sido diferente. Na faculdade, a gente teria uma nova dinâmica dos seminários. A gente conseguiria ver o escorão de longe. A gente não aceitaria certos influentes que diz o que todo mundo tem que fazer e não deixa ninguém fazer nada. O dominante que só dá ordem, mas muitas vezes ele só dá ordem. Ele não ajuda, ele só dá ordem, ele não acompanha. O estável é aquela pessoa que fica se tremendo, que transpira, que não consegue se apresentar no seminário, de tanta vergonha que ela sente de ser julgada. E os teus clientes? Que história de vida que essas pessoas têm? Pode falar, professor Renê. Igor, só pedindo aqui autorização aos meninos que estão aqui na sala. Pessoal, a gente pode passar aí uns 10 minutinhos do horário, já passamos 10, mais 10. Responda aí no chat, sim ou não, né? Porque falta aí uns 10 minutinhos ainda, eu acho que o Igor vai abrir já para perguntas, e aí a gente finaliza para não passar muito do horário de vocês, tá certo? A aula está gravada, certo, gente? Assim que terminar, eu disponibilizo essa aula no YouTube, você pode assistir a qualquer momento, tá certo? Super importante você ver a aula passada do Jorge. Hoje tem a aula do Igor, né? Vai estar acontecendo. No próximo final de semana, na próxima sexta, tem a aula do Felipe. Depois tem a aula do Fausto, lá de Brasília. E eu vou fechar com uma surpresa, com chave de ouro, na véspera do conference, na sexta-feira. A última aula é surpresa. Então, é toda sexta-feira, gente. Toda sexta-feira, 21 horas, a gente vai estar aqui nesse mesmo bate-local, crescendo junto. Vai lá, Igor. 10 minutinhos. Para honrar esses últimos, nessa provocação, o professor Renê levantou a plaquinha dos 10 minutos, então vamos lá. Como é que a gente deve ser? Como é que a gente deve fazer para que a gente tenha mais eficiência na nossa comunicação? Seja com o cliente, seja com o teu parceiro, na recepção na academia. E aí você vê as 4 figurinhas aí. Essa aqui, que está a bolinha azul agora, o dominante. Como é que você conversa, como é que você se com um cliente que é dominante? Que tem esse perfil mandão. Seja direto ao ponto. E como essa pessoa precisa comandar, ela não gosta de ser comandada, a sugestão é sempre dê 2 opções para essa pessoa. Vamos fazer assim, outro jeito. Você deixa essa pessoa escolher o que ela vai fazer. Tá? É assim que funciona a comunicação. É você dizer o que ele tem que fazer. Ele o que vai fazer, mas você dá 2 opções para essa pessoa. Então, na cabeça dela, ela está decidindo o que vai fazer. E na sua cabeça, você está dando 2 opções, você está em paz. Independente do seu perfil. Quando for falar com o cliente que é o predominante, direto ao ponto, sem rodeio, sem contar história, sem preâmbulo, sem introdução, sem prefácio, fale fácil, fale direto e dê 2 opções, pelo menos. Para falar com o influente, a figurinha diz tudo. Alegria. Ah, tão bom se aquele cliente faltasse. Mas esse cliente é influente, ele chegou. Faça festa. É como se fosse todo dia o aniversário dessa pessoa. Fale no mesmo nível de alegria dela. Mas naquele dia essa pessoa chegou não tão legal. Sintoniza com ela. Eleva o astral dessa pessoa também. E aí você vai ver que essa pessoa também ficar sempre junto com você. O estável, as mãozinhas aqui.
Reduza a sua velocidade. Reduza o seu volume falando com ela. Não precisa falar com ela desse jeito, não. Não precisa ter uma intensidade no jeito de falar. Precisa que você fale com tranquilidade com essa pessoa. Dá sono. Flexibilidade, aprender a conviver, personal top, não faz a mesma coisa que todo mundo faz. Ele se flexibiliza. Essa pessoa se flexibiliza porque ela sabe o esforço que ela faz, o treinamento dela constante dá resultados, traz resultados, gera resultados. Se discute é porque ela não tem competência para fazer o que você está fazendo. Então, flexibilize, tá? Então, Gustavo, calma, tranquilidade. E no final pergunta, posso contar com você? Olha no olho, sorri com tranquilidade e espera essa pessoa seguir você. E o conforme, como é que você se comunica com o conforme? Primeiro, entenda que essa pessoa vai estar sempre te perguntando alguma coisa. Então esteja pronto para responder, não o que essa pessoa gostaria de ouvir, mas o que você sabe e precisa dizer para ela. O professor René vai chegar para mim, quer dizer, eu como cliente vou chegar ao professor René e vou dizer assim, professor René, a academia está tão quente hoje e os equipamentos que estão para eu utilizar na prescrição estão todos em manutenção. O professor René tem que ter a resposta. Não, amiga, porque aconteceu um problema ontem, então, por prevenção, qual a forma dele falar? Vai ter que flexibilizar para isso. Porque ele dizer o que para mim? Rapaz, o importante é treinar, vamos aqui, que vai dar certo. Porque é o jeito dele falar. Mas para flexibilizar com a minha forma de falar, ele vai ter que dizer o quê? Por exemplo, nesse exemplo hipotético. Igor, aconteceu um incidente ontem e por prevenção, todo o maquinário foi parado. Vai ser feita uma manutenção criteriosa para poder garantir a sua segurança também, todas as pessoas que frequentam aqui a academia, mas eu que vai atender plenamente a tua necessidade. A gente vai fazer um treinamento hoje num outro espaço, só com o peso do corpo, e eu tenho certeza absoluta que todas as fibras musculares dos grupos musculares que estão na sua prescrição serão ativados. Mas agora é o momento de a gente ter cuidado com as suas articulações. Mas deixa eu lhe perguntar, você se alimentou bem? Você dormiu bem hoje? Final de expediente, como é que foi a sua rotina de trabalho? Então você vai estar colocando critérios para essa pessoa que eu, como cliente, por exemplo, estou colocando essa situação como se eu fosse cliente do professor René, como é que eu perguntaria? E como é que eu gostaria de receber as respostas dele? Então, basicamente isso, tá? E aí, professor René, dos 10 minutos eu falei em 4, temos 6, e a carinha é dúvidas, sugestões, fiquem à vontade. E agradeço, René. Excelente, professor Igor. Vamos ver se a galera tem alguma dúvida. Caso não tenha, a gente encerra daqui a pouquinho. Lembrando que se vocês... Fez uma pergunta, Vinícius? Vou ver aqui. Se vocês tirarem os prints da tela, marquem as nossas redes sociais, @Igor Pinheiro, @Start Treinamentos, @AceptOficial, @Cref5. Beleza? Deixa eu ver aqui se o Vinícius deixou uma pergunta. Vamos lá. Não, acho que não. Osimar, tá na sala ainda? Tenta ver, René, se alguém tem alguma dúvida que possa falar, ativar o microfone, porque pode ser que no chat demore a escrever. Eles são tímidos, né, Igor? Os bichinhos. Cadê o Tito que não pergunta nada? A Edna que tá aqui. Paulo, ligue seu áudio e faça a pergunta. Você gosta de falar, você tem que falar aqui. Né? Eu sei que o Osimar me prometeu um pato. Pense. Vamos comer esse pato, hein, Osimar? A Paulo sem microfone. O bichinho deve estar doente. Sem microfone, Paulo. Não pode, Paulo, sem microfone. Tá rindo, né? Gente, então, sem mais delongas, nosso próximo encontro é na próxima sexta-feira, com o professor Felipe Neri, depois com o professor Fausto, e por último, na véspera do conference, de uma surpresa. Lembrando que nós, da associação, completamos 1 ano de vida no dia 29 de novembro de 2011, ou 2020, né? Que, por sinal, coincidentemente, gente, é coincidência mesmo, é o dia do meu aniversário, viu? Então, que bênção, né? Eu nunca vou esquecer mais do dia da associação, né? Então, no dia 29, nós completamos aí 1 ano de vida,
muita alegria, muito sucesso. Eu estou muito feliz à frente desse trabalho com vocês. Nós temos aí quase 160 presidentes, né? Que todo mundo é presidente. E eu espero que vocês se comportem como tal. Beleza, Igor? Obrigado por ter aceito o convite. Espero que nós estejamos juntos aí no dia 5, no maior evento presencial para personal trainers do Brasil em 2020. Uma honra fazer parte, meu amigo. Muito obrigado, muito grato pela oportunidade. Espero ter contribuído e a gente vai conseguir realmente elevar o nível dessa educação física, porque ela tem que ter